Olá, gente. Hoje eu vou falar sobre as orientações pré-operatórias do transplante capilar. Então, eu estou aqui com a minha lista de orientações que a gente passa para os nossos pacientes e eu vou explicar a razão de cada item, o porquê devem ser bem obedecidas essas orientações, porque se elas estão aqui é porque em algum momento alguém já teve algum problema, teve alguma intercorrência por não ter observado essas orientações. Então é importantíssimo que o paciente que vai ser submetido à cirurgia de transplante capilar, ele siga à risca as orientações do seu médico, do seu cirurgião, para que a cirurgia não tenha, a gente consiga minimizar os riscos de acontecerem intercorrências. Então vamos lá. Na semana antes da cirurgia, a gente recomenda que não faça ingestão de álcool na semana que vai anteceder a cirurgia. Por quê? Algumas pessoas podem ter lesões hepáticas, ter problemas gástricos e isso antes da cirurgia. A gente já tem relatos, né, de pacientes que tiveram problemas de sangramento durante o ato operatório, durante a cirurgia, porque fizeram um uso, em algumas vezes até excessivo, de álcool, de bebida alcoólica, independente de qual seja a fonte fermentada, destilada, enfim, cerveja, uísque, vodka. Então o que acontece? O fígado, ele é uma região onde ocorre o metabolismo das medicações que nós usamos para anestesiar e para fazer a sedação, e também para aliviar a inflamação, também para diminuir a dor. E uma vez que o fígado esteja comprometido por excesso de bebida ou por ter bebido, assim, é muito difícil você determinar o que é muito ou pouco para cada pessoa. Mas a gente vai ter um órgão que é muito importante para a metabolização das medicações que são usadas na cirurgia. Ele pode estar lesado, pode estar inflamado por causa da pessoa ter bebido antes da cirurgia. Então a gente recomenda que uma semana antes da cirurgia não faça a ingestão de nenhum tipo de bebida alcoólica. Por causa disso, para a gente não ter nenhuma surpresa ou intercorrências na metabolização dos medicamentos que são usados para a cirurgia de transplante capilar. Isso também a gente faz a mesma recomendação para o uso de drogas, sejam drogas de uso recreativo ou sejam medicamentos que a pessoa usa para ter algum tipo de prazer que não seja alguma medicação de uso prescrito por um médico, né? Então, o uso de drogas também pode causar intercorrências, podem causar alterações no metabolismo, não só hepático, renal, e até mesmo metabolismo cerebral, e interferir com a cirurgia, e nos casos onde a gente usa a sedação, também pode interferir. A gente também recomenda que não faça uso de bebidas energéticas que tenham um alto índice de cafeína ou de outras substâncias que podem aumentar a frequência cardíaca, aumentar às vezes a pressão arterial e com isso a gente ter muito sangramento durante o ato operatório. Então essas bebidas energéticas também devem ser evitadas na semana antes da cirurgia. Em relação à alimentação, a gente dá a seguinte orientação. A gente pede que o paciente faça a ingestão, coma aquilo que ele está acostumado a comer, que ele sabe que não causa problemas gástricos, problemas no fígado, queimação, diarreia ou até mesmo alergias alimentares. Então, a gente precisa que o paciente não vá... Eu vou dar um exemplo assim bem simples. Eu já tive que cancelar uma cirurgia por um paciente que 2 dias antes da cirurgia ele foi num rodízio de comida, tinha comida mineira, tinha churrasco e ele comeu muito, fez uma ingestão de muita comida porque ele pensou assim, poxa, já que amanhã eu vou ter que ficar em jejum para a cirurgia, ele iria fazer a cirurgia com sedação, ele acabou, vou aproveitar e vou comer muito. Aí foi num restaurante, comeu comida mineira, comeu
comida gordurosa, ou comeu muito churrasco, coisa que ele não estava acostumado a comer no seu dia a dia. Conclusão, ele teve uma intoxicação alimentar, a gente não sabe exatamente se ele teve uma infecção, uma intoxicação, mas a verdade é que ele ficou com uma diarreia, que foi uma diarreia muito intensa, e ele não ficou sem essa diarreia no dia da cirurgia. Então a gente teve que cancelar a cirurgia para que ele fosse tratado, melhorado, essa parte intestinal dele, para depois a gente realizar a cirurgia. Então, na semana da cirurgia, coma o que você está acostumado a comer e que não faça mal. A gente orienta que faça uma boa ingestão de alimentos ricos em vitaminas e proteínas, porque a proteína é muito importante para a cicatrização. Se for ingerir carne, qualquer tipo de carne que for ingerir, a gente recomenda que seja uma carne grelhada, sem molho, sem muitos condimentos, para que não tenha nenhuma intercorrência de enjoos, diarreia e problemas de queimação, e que isso pode interferir no dia da cirurgia. Tá? Então, a semana da cirurgia é uma semana também que a gente tem que ter um repouso e um preparo importante. A gente recomenda também que não fume cigarro, nem outro tipo de cigarro, narguilé, maconha, charuto, cachimbo, porque isso pode causar alguma irritação pulmonar. A gente sabe também que o cigarro ele altera a vascularização na pele, então isso pode interferir na cicatrização ou no ato operatório durante a cirurgia, a pessoa ter problemas respiratórios, dificuldade para respirar, tossir muito. No pós-operatório, a gente não quer ninguém tossindo para que os folículos não fiquem pulando, saindo do lugar. Então, a gente recomenda que o hábito de fumar, qualquer tipo de substância, seja evitado. Não fume antes da cirurgia, tá? Em relação às medicações de uso contínuo, antes da cirurgia a gente pede uma avaliação cardiológica, tem uma avaliação do anestesista também, e a gente tem a avaliação do cirurgião. É importante que o paciente informe todas as medicações que ele usa de forma regular, e que algumas medicações, dependendo do tipo de problema que ele esteja sendo tratado, ele vai ter que parar a medicação por um determinado período para a gente realizar a cirurgia. Como é o caso de alguns anti-inflamatórios, algumas vitaminas, algumas medicações que possam interferir na coagulação ou que vão fazer a pessoa sangrar mais ou predispor a pessoa a ter a formação de coágulos. Por exemplo, no caso das mulheres, o uso de anticoncepcional, a gente solicita que pelo menos 2 ou 1 mês antes pare o uso da medicação, do anticoncepcional via oral, à base de estrogênio, progesterona. A gente pede que interrompa para a gente diminuir o risco de trombose. Existem algumas medicações, como é o caso da aspirina, do ácido acetil salicílico, que podem aumentar o tempo de sangramento, e com isso a gente tem uma cirurgia que sangra mais, que dificulte um pouco mais a realização do transplante. Então, as medicações de uso contínuo, elas devem ser informadas ao médico, cirurgião, e em conjunto com o anestesista, com o cardiologista, com os médicos que vão fazer o preparo pré-operatório, a gente vai fazer um planejamento de retirada e reinício das medicações. Valendo lembrar que algumas pessoas vão ter contraindicação de parar algumas medicações, e isso vai contraindicar a cirurgia. Portanto, é importantíssimo que informe todas as medicações que fazem uso. Principalmente para os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia com sedação, se faz uso de antidepressivo, de ansiolítico, medicação para dormir, é importantíssimo que isso seja informado para o cirurgião, seja informado para o anestesista, porque isso interfere na nossa programação de medicações e elas podem interagir, às vezes, de uma forma negativa com as medicações anestésicas. Então, essa relação, essa informação das medicações são fundamentais antes da cirurgia. Ser informado, porque muitas delas a gente tem que interromper alguns dias ou até semanas antes do ato operatório. Suplementos alimentares e vitaminas.
e também os fitoterápicos. Não é por causa de porque não é a natureza de um produto que você faça uso, não quer dizer que ele não possa interferir na cirurgia, no metabolismo e causar alguma intercorrência. Então, você faz uso de chás regulares, vitaminas, suplementos, é importantíssimo que seja informado ao médico, leve a bula da medicação, do suplemento, do fitoterápico, da vitamina, porque existem vitaminas, existem fitoterápicos, existem suplementos que interferem no metabolismo de drogas que são usadas durante a cirurgia, interfere no metabolismo da frequência cardíaca, da pressão arterial, influenciam na interação com medicações que são usadas durante o procedimento. Então é fundamental que, além das medicações que são prescritas por médicos, o uso de suplementos que a pessoa porventura use por conta própria também seja informado para o médico, para que a gente não tenha surpresas nem intercorrências durante a cirurgia e após a cirurgia. Um outro item importante que a gente diz respeito às medicações que são usadas no tratamento da calvície. Basicamente, a gente usa duas medicações, que é a finasterida e o minoxidil. A finasterida ela é tomada por via oral, comprimido, então ela não precisa ser interrompida, ela não precisa ser, é uma medicação que ela não precisa, você não precisa parar de tomar a finasterida. Somente no dia da cirurgia a gente posterga a ingestão da finasterida para um horário onde, após a cirurgia, o paciente já esteja apto a ingerir líquidos, porque aí ele vai tomar um comprimido, vai tomar um copo d'água. Mas nos pacientes, antes da cirurgia, a gente pede para o paciente fazer o jejum e a finasterida é tomada após a cirurgia, quando o paciente ele readquire a capacidade de ingerir líquidos. O minoxidil, a gente pede que pare em torno de 7 a 10 dias, principalmente o minoxidil em loção. Por quê? O minoxidil ele tem uma ação capilar, mas ele é uma medicação de natureza vasodilatadora. Ela é uma medicação que é usada para tratamento da pressão, para hipertensão arterial, para diminuir a pressão nas pessoas que têm pressão arterial aumentada. Então, o minoxidil, a gente pede que ele seja interrompido nos casos da loção tópica, porque sangra bastante. É uma medicação que aumenta a dilatação dos vasos e atrapalha a realização um pouco da cirurgia, porque sangra bastante, a gente tem que parar com mais frequência para fazer a higienização, a limpeza da área que está sendo operada. E a retomada do minoxidil é feita 21 dias após a cirurgia, num momento onde os folículos já estão integrados, já tem uma menor inflamação na pele, e aí o minoxidil ele é reintroduzido no tratamento da alopecia androgenética no pós-operatório. E no dia da cirurgia? No dia da cirurgia é importante que a pessoa ela compareça na clínica ou no hospital com um acompanhante maior de 21 anos de idade, que seja uma pessoa orientada, lúcida, não esteja sob efeito de álcool ou drogas, para que ela leve a pessoa para o hospital, para a clínica, onde nós vamos passar algumas orientações, que a gente vai orientar tanto durante a cirurgia como após a cirurgia. Então é fundamental que a gente tenha uma pessoa lúcida, um acompanhante, principalmente quando a pessoa for buscar o paciente após a cirurgia. Ela tem que estar lúcida, orientada, ela não pode ser menor de idade, ter menos de 18 anos, ela não pode estar sob efeito de álcool, de bebidas, porque essa pessoa, o acompanhante, vai ser fundamental na condução do paciente da clínica para o seu domicílio ou para o hotel onde ele esteja e possa auxiliar qualquer intercorrência que possa acontecer com o paciente, né? A gente sempre pede que não leve crianças, porque a pessoa que vai ser operada, ela vai necessitar de alguém para cuidar dela. Se o acompanhante leva uma criança, então esse acompanhante vai ter que cuidar de duas pessoas. Então a gente pede que a pessoa se programe, se tem filhos, precisa de cuidado, deixe com algum familiar, contrate alguma profissional, uma babá para cuidar da criança, enquanto o acompanhante traz o paciente na clínica e na hora que ele vai buscar o paciente também.
A gente, no dia antes da cirurgia, se a pessoa for ser submetida à cirurgia sob sedação venosa, a gente pede que ela faça um jejum. O tempo do jejum, geralmente a gente pede 8 horas antes do horário previsto para a cirurgia. A gente pede para não ingerir líquidos, nem nenhum alimento que venha pela boca. A gente até brinca, nem para respirar abre a boca, fecha a boca, respira pelo nariz, não pode botar nada pela boca, não pode mascar chiclete, comer bala, não pode beber água, suco, comida, nada disso. Por quê? Se a gente vai fazer uma sedação, quando o paciente está deitado e a gente faz a sedação, existe um relaxamento da musculatura do esôfago e do estômago. E quando a gente faz a sedação, esse relaxamento, se tiver com o estômago cheio, a transição do esôfago para o estômago pode ser aberta. E com isso, o conteúdo do estômago pode subir pelo esôfago e a pessoa pode vomitar, ou ela pode, pior ainda, pode ocorrer o trânsito de conteúdo gástrico, que tem ácidos que são bem corrosivos, e cair dentro, entrar pela laringe, pela traqueia e cair dentro do pulmão e causar pneumonia bem grave, né? Então, é importantíssimo que o jejum seja bem obedecido antes da cirurgia, fazendo o jejum, que geralmente a gente pede em torno de 8 horas. Tá? Em alguns casos precisam ter mais tempo, em outros casos a gente pode até diminuir, mas isso daí é tratado individualmente. A mensagem é: siga o jejum à risca, que vai ser feita a orientação pela nossa equipe. A gente pede que, se alguém está usando algum sistema capilar, peruca, isso seja feita uma remoção, pelo menos uma semana antes, para que seja feita a remoção, seja feita uma higiene da pele, para que não haja infecção, nem nenhuma inflamação no dia da cirurgia. Então, se você não deve deixar para tirar o sistema capilar ou a peruca no dia antes da cirurgia. Por quê? Você pode ter alguma inflamação, alguma infecção nessa região, e isso deve ser tratado antes da gente fazer a cirurgia. Então, a gente pede que pelo menos uma semana antes a gente retira o sistema capilar, a gente faz uma avaliação e aí a gente prepara o paciente para a cirurgia. A gente pede que não leve nada de valor para o hospital ou para a clínica onde vai ser feita a cirurgia, tá? Então, nada de levar brinco, anéis, joias, relógios, todo e qualquer tipo, piercing, brincos, piercing de orelha, de umbigo, enfim, nada de metal em contato com o corpo, cordão, nada disso. Caso queira a aliança, tudo bem, leva a aliança, mas você vai tirar a aliança e vai guardar no seu armário antes de entrar para a sala de cirurgia. Mas a gente sempre pede que não leve nada de valor, nenhum objeto de ostentação para o hospital, né? A gente quer, porque isso pode gerar, você pode perder e isso pode atrapalhar no seu posicionamento, pode atrapalhar a execução da cirurgia. E algumas cirurgias onde a gente usa o bisturi elétrico não pode ter contato nenhum de metal com o corpo. Então, nada de levar joias, nada disso para o hospital, joias, nada de metal. A gente também pede que não use maquiagem, gel no cabelo, nenhum produto, aquele pó que alguns homens ou mulheres usam para aumentar a espessura do fio, a gente pede que não use, porque isso vai atrapalhar o preparo da cirurgia e pode ser também fonte de infecção, e a gente não quer que isso aconteça. A gente também pede que não use cremes corporais, perfumes, usa apenas um desodorante neutro que você já esteja acostumado a usar, mas evite usar isso no dia antes da cirurgia e na hora que você vai para a clínica, para o hospital, porque a gente vai fazer uma higienização da área operada e às vezes isso pode interagir, causar alguma irritação com esses cosméticos, então a gente pede que não use isso quando for para o hospital ou para a clínica para você ser submetido à cirurgia. A gente pede que as unhas estejam cortadas e limpas e sem esmalte, sem nenhum tipo de base, mesmo que transparente. Por quê?
A gente utiliza na ponta do dedo um aparelho chamado oxímetro e a pigmentação, o uso de esmalte base nas unhas podem atrapalhar a avaliação do funcionamento do oxímetro. Então isso daí é importantíssimo que você deixe a unha limpa, sem nada, cortada, sem sujeira. E muito cuidado ao cortar para que não cause lesões nem ferimentos na unha que possam ser também portas de entrada para infecção. Então muito cuidado com as unhas também, tanto do pé quanto da mão. É importantíssimo que você traga um documento de identidade. Se você tem plano de saúde, também traga a sua carteira. A gente vai fazer uma cópia antes da cirurgia para a gente ter aqui. Caso tenha uma intercorrência e a gente precise acionar o plano de saúde, a gente ter essas informações já de prontidão com a gente. A gente também pede que, se você usa prótese dentária, alguma prótese ocular, prótese oftálmica, isso daí precisa ser removido antes da cirurgia, porque pode interferir, cair ainda mais nos casos que a gente vai fazer sedação, a prótese dentária, ela pode cair na cavidade oral e atrapalhar a respiração, até mesmo aspirar isso, cair na traqueia, no esôfago e ter problema. Então, próteses dentárias, o rote, ponte, dentadura, o que for móvel não pode estar dentro da cavidade oral. A gente também pede que aparelho auditivo também seja retirado antes da cirurgia, porque a gente vai utilizar material antisséptico nessa região e isso daí pode interferir e causar algum dano ao aparelho para que esteja o aparelho auditivo, e isso daí pode ser danificado. Então a gente pede que isso daí seja retirado antes da cirurgia também. A gente pede para sempre trazer todos os exames pré-operatórios. Tenho eles em mão, todos os exames que foram solicitados, imprimam e tragam em mãos para a gente ter acesso rápido aqui durante o ato operatório. Fica com a gente na sala de cirurgia, que a gente devolve após o procedimento. Em relação às roupas, às vestimentas, o que a gente orienta? O mais importante é que venha com uma blusa de botão. Você não pode vir com uma blusa que você vista pela cabeça, como as camisas de malha, t-shirt, enfim, tem que ser uma camisa de botão de abertura frontal, porque se você for passar a camisa pela cabeça ou pelo rosto, naqueles casos onde a gente vai fazer transplante capilar para bigode, barba, enfim, sobrancelha, precisa ter cuidado para que ao colocar a camisa, ela pode deslocar os folículos que foram colocados durante a cirurgia. Então a gente pede que venha com uma camisa de botão, de abertura frontal, que isso daí vai dar mais conforto e vai diminuir o risco de ter algum deslocamento dos folículos capilares que foram implantados. E também o curativo. Se a pessoa quiser, também pode trazer um boné, mas precisa ser um boné largo, com uma aba alta, para que ele não interfira, não encoste na área receptora dos folículos capilares. O paciente vai sair com um curativo. Se quiser, esse curativo ele vai ser feito pela gente. O paciente volta nos dias seguintes para a gente refazer o curativo e ensinar como que é feita a higienização da área que foi operada. E a gente também pede que utilize calçado de fácil colocação, não venham com botas, botinas, salto alto, enfim, utilize um sapato ou aqueles chinelos que cobrem somente o peito do pé. O paciente ele vai usar uma meia anti-trombo que a gente deixa com o paciente. Então evite aquelas botinas, saltos, enfim, um calçado confortável, porque o paciente vai sair um pouco cansado da cirurgia e o calçado pode predispor a risco de queda, uma coisa que a gente não quer que aconteça. Toda e qualquer outra
particularidade, qualquer dúvida que o paciente tenha, ele deve entrar em contato com a gente e passar toda essa dúvida antes da cirurgia. E a gente pede que siga de forma bem disciplinada essas orientações para que você não tenha um intraoperatório com complicações e com mais riscos. Então a gente quer diminuir risco e proporcionar um maior conforto para o paciente e que a cirurgia tenha um êxito, o melhor êxito possível por causa dessas orientações sendo adequadamente seguidas. Tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aí nos comentários, manda mensagem pra gente que a gente responde, ou até mesmo a sua dúvida pode virar um motivo de um filme, de um vídeo pra gente esclarecer dúvidas dos nossos clientes e das pessoas que possuem interesse na cirurgia de transplante capilar. Um abraço, fiquem com Deus.